Hoje eu vou te ensinar como criar uma thumbnail que chama atenção para o jogo Warzone ou Call of Duty ou COD, como você quiser chamar. E essa daqui é uma aula completa, tá? Vem comigo. O estilo de thumbnail que eu vou estar criando hoje é exatamente esse daqui, que é, por exemplo, uma meta, né? A meta basicamente é a arma mais forte do jogo, né? Então aqui a gente tem vários aqui exemplos de thumbnails. Sempre veja referências para entender como criar uma composição de uma arte, né? Se você está criando uma arte nova, você não conhece ainda, veja as composições para você entender o que você pode colocar, o que é o padrão. Se os vídeos fazem esse estilo aqui de thumbnail e chama atenção e funciona, então você pode usar isso como base. Não necessariamente você tem que vir aqui e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas você vai pegar uma referência para você poder criar algo interessante. Eu vou pegar esse daqui como referência. E para criar essa thumbnail, eu recomendo você ter o jogo que você está fazendo a thumbnail para você poder abrir ele e tirar prints do jogo. Se, por exemplo, você não tem o jogo, também você pode procurar no Google. Por exemplo, digamos que essa daqui é a meta, né, atual do jogo, tá? Então você vem e coloca no Google aqui, você vai achar algumas imagens já que você pode usar para montar essa thumbnail. Aqui, ó, tem uma perfeita já, aqui a gente também tem outra. Imagine que fosse essa daqui, por exemplo. A gente pega essa imagem, abre ela no navegador e a gente pega e copia essa imagem aqui. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, você não vai roubar a thumbnail de alguém, você vai só pegar o asset aqui, né, dessa parte aqui da arma em si, tá? Que você não tem o jogo, você não consegue tirar uma print, entendeu? No caso, eu tenho aqui o game e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse processo de tirar os assets aqui, tirar os prints, tá? Aqui a gente já pode tirar um asset, tá? Que é essa parte aqui do íconezinho da arma, tá? E aqui no teclado você pode apertar o Windows, Shift e S tudo junto, tá? O Windows, Shift S, tá vendo que ele mudou meu mouse para tirar print? A gente seleciona essa parte aqui inteira. Pode selecionar inteira, depois a gente faz o recorte. Quando você faz isso, aparece aqui embaixo, captura salva. Você clica nessa captura, vai ficar aparecendo nessa aba aqui, você clica aqui em salvar. E aqui você seleciona a pasta onde você quer salvar. Vou salvar aqui e vou clicar aqui em salvar. A gente vai fazer isso para também os outros assets, tá? Entrando aqui numa partida, o que eu vou fazer? Eu tô gravando aqui minha tela no OBS, você pode usar qualquer gravador de tela mesmo. E a gente vai usar o vídeo depois para tirar print, tá? Você pode tentar tirar print diretamente do jogo, só que fica mais difícil, né? Você vai ter que acertar o time certo ali e, né, fica mais complicado, né? Eu tô nessa parte aqui do jogo, inspecionei minha arma, tá gravando ali, ó, tá vendo? Tá gravando, né? Eu podia tirar print agora, apertar o Windows Shift S, mas eu prefiro gravar porque depois eu recorto no momento que eu quero, tá? Eu também posso posicionar em outros lugares aqui, pegar outra área, né? Tipo aqui, por exemplo, também, mas eu vou usar ali aquela parte mesmo. Bom, e tá aqui a gravação de tela que eu fiz, vou deixar aqui ela em tela cheia, né, pra gente conseguir ver em 100%, e vou pular o vídeo até o momento que eu faço a inspeção da arma, tá? Ó, vou pegar esse frame aqui, tá? Esse aqui tá bem legal, e o que a gente vai fazer é agora apertar o Windows Shift S novamente, tirar essa print dessa área aqui, né? Selecionou a área, ele já fica salvo na transferência, tá? Então, se eu vim aqui no Photoshop, vamos criar um novo arquivo aqui de 1920 por 1080, que seria o tamanho, né, do nosso projeto. Clica aqui em criar. Aqui a gente já cola essa imagem dando um Ctrl+V, tá? Porque ele já ficou salvo aqui, eu nem salvei no meu computador, nem precisou, tá? Já vou converter isso daqui em objeto inteligente, eu sempre gosto de converter para não ter problema de perder qualidade. E eu diminuo isso daqui e deixo por enquanto ela aqui, beleza? Lá na pasta eu tinha salvado essa imagem aqui, já vou trazer ela também para o Photoshop, que é aqui do arsenal aqui dentro do jogo, tá? Então eu vou recortar essa parte aqui já para ficar separado também. Eu pausei teu vídeo rapidinho só para falar, se você está um pouco perdido com o Photoshop ou com o mundo do design, a gente tem um treinamento completo que está aqui na descrição, tá? Dá uma conferida aí. Vamos fazer o recorte dessa imagem para poder colocar um fundo, né, e personalizar da nossa forma, né? Porque nesse caso aqui, ele tá com o fundo aqui do jogo, beleza, tá legal, mas tem muita informação que não dava para ser mantida, né? Tinha as informações aqui, eu acho que para thumbnail é legal sempre tá mais clean, tá? Tem a remoção automática do Photoshop, mas às vezes não funciona tão bem. E para fazer a seleção, a gente vai selecionar a nossa camada, clica aqui com a varinha mágica, tá? E clica aqui em selecionar assunto, tá? O Photoshop vai fazer uma identificação e tentar selecionar todo o objeto, tá? Ó, não ficou tão bom. Se a gente ligar aqui a máscara, vocês vão ver que ficou mais ou menos, na verdade ficou muito ruim, tá? E isso pode acontecer. A gente pode usar um site de remoção automática, tá? E para a gente conseguir usar o site, a gente vai ter que ter essa foto separada, tá? Então eu vou criar aqui um novo projeto. Esse projeto pode ser um projeto 1200 por 1200. Clica aqui em criar. A gente arrasta essa imagem aqui para dentro desse quadrado e aqui a gente posiciona na nossa foto, tá? Então vamos posicionar ela aqui. Eu quero que apareça todo o elemento e não corte nada, nem os braços ali embaixo.
pega aqui a ferramenta de corte do Photoshop, a gente corta essa parte aqui de cima, não tem por que exportar junto, tá? Então a gente só corta aqui a nossa foto, beleza? Beleza, agora tendo essa imagem aqui separada, a gente salva essa imagem. Pode ser com o PNG mesmo, tá? E o site que eu gosto de usar para remoção de fundo automática é esse Photo-Room, tá? Então entra no site aqui, coloca aqui remover fundo Photo-Room, né? Já entra nesse site aqui. Aqui você basicamente só joga a imagem para dentro, espera carregar aqui e pronto, olha, ele recortou perfeitamente. Se liga nesse recorte, ó. Cara, salva muito tempo isso daqui, usar esse programa, tá? Clica aqui em baixar, você vai conseguir abaixar a imagem 1200 por 1200, como eu falei. Então, se você está criando uma imagem muito grande, esse site não é bom, né, porque vai perder resolução. Mas no caso de uma thumbnail, já tá ótimo. Então eu vou baixar essa imagem aqui no computador. Então a gente já tem a imagem recortada agora, arrasta ela pro Photoshop, deixa ela aqui por enquanto, remove a outra ali. Aqui o gráfico do meu jogo não estava tão alto, até um problema, eu devia ter aumentado o gráfico do meu jogo ali para tirar print na hora, né? Mas não tem tanto problema. Vamos deixar aqui bem grandão, posicionar mais ou menos de lado assim. Vou pegar aqui uma imagem da Rebirth Island, né, que é um dos mapas do Warzone, né, você pegaria o que tem a ver com o projeto que você está criando. Vamos pegar aqui uma imagem. Vou pegar essa imagem aqui, tá, vou copiar ela. Ainda tem uma marca d'água aqui no canto, mas a gente já remove ela, então vou jogar aqui para o Photoshop. Já vou remover essa marca d'água, vou pegar aqui a ferramenta de laço mesmo, selecionar esse cantinho aqui, ó, que no caso esse mapa do Call of Duty Mobile, mas é a mesma coisa, tá, não tem problema nenhum. A gente clica aqui em preenchimento generativo e clica para preencher, né? Ele vai preencher automaticamente. E pronto, está removido aqui, a gente só mescla as duas camadas e joga para baixo. Agora a gente tem aqui então o nosso background, né? Aqui também esse HUDzinho e a arma aqui na frente, tá? Vamos arrastar um pouco para a direita aqui por enquanto. Esse HUDzinho aqui, ó, vou dar um Ctrl T. Vou pegar e criar uma perspectiva, tá? Para criar uma perspectiva, você dá um Ctrl T, clica Ctrl nesse cantinho aqui, ó, e você arrasta, tá? Ele vai deformar o objeto, mas aí você deforma de uma forma que cria aqui uma perspectiva, tá? Tá vendo? Dessa forma assim, ó, eu tô segurando o Ctrl e eu consigo criar essa perspectiva para dar um 3D, para dar realmente um efeito ali, né, que ele tá vindo para frente, tá? Deixa uma forma diferenciada de você apresentar aqui nesse elemento. Ó, deixei aqui então dessa forma. Tem um pessoal que deixa bem destacado, assim, ó, por exemplo, na cor. A gente também pode fazer isso. É só a gente selecionar aqui a nossa camada, clica aqui embaixo, a gente tem o mapa de degradê, tá? Nos canais de ajuste. Então você liga esse mapa de degradê, dá um botão do jeito, cria a máscara de corte em cima aqui desse HUDzinho, tá? Para ele vincular apenas ao HUD, tá? E agora sim, aqui dentro, criou essa faixa do preto ao branco, tá? Dentro dessa faixa você pode colocar cores, então você dá um clique aqui no meio e coloca, por exemplo, um amarelo. E dessa forma ele já fica com efeito, é bem fácil de fazer. E você pode ir colocando novas cores também, então se você quiser dar uma variada, colocar um laranja aqui para ele criar, né, uma tonalidade diferente aqui, você também pode. O mapa de degradê ele sempre tem que começar da cor escura e branca para você ter dois contrastes. Se você colocar aqui uma cor, olha o que vai acontecer, deixa eu mostrar para vocês, ó, vai ficar estourado, tá? Porque ele tem que ter um contraste. Então deixa aqui a cor preta mesmo, beleza? Eu deixei dourado aqui porque a nossa arma também é dourada, então eu vou deixar esse amarelão. Agora vamos dar um destaque, vamos dar uma colorida nessa imagem aqui de cima, que ele é o principal destaque da nossa thumbnail. Então seleciona ele, vem aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Aqui que a gente pode fazer uma mágica, tá? A gente vai mexer em várias opções aqui. Principalmente exposição, aumentar para deixar ainda mais claro aqui, um contraste mais alto para trazer mais o contraste entre as cores, ele pega as partes mais claras e escuras e deixa isso mais visível, tá? A gente aumenta também os realces, que vai dar mais luz ainda para algumas partes, aumenta a temperatura para trazer mais ainda amarelo, né? A gente quer fazer uma composição mais amarela, conforme aqui a gente fez também, então aumenta essa composição aqui, aumenta um pouco da textura, que vai trazer um pouco mais de textura mesmo para a imagem, basicamente, né? Não tem como explicar muito bem isso, mas ele dá mais uma nitidez na imagem, né? Tem a nitidez, que é separado, tem aqui embaixo, né? Na correção de detalhe. Você pode aumentar isso aqui também, eu sempre recomendo aumentar. E aumentar um pouco a redução de ruído também. É bom, importante você sempre trabalhar com os dois. Mas a textura, ela aumenta a textura mesmo da imagem, tá? Deixa mais bonito a imagem. A gente pode aumentar um pouco da claridade também para deixar mais destacado esse dourado ali. Na saturação eu vou saturar ainda um pouco mais para deixar ainda mais dourado aqui, beleza? Aqui já ficou bem legal, tá? Vou dar um ok, você vai ver a diferença que faz, ó. Então vamos fazer a mesma coisa aqui no fundo, tá? O fundo ele tá, não tá combinando tanto com a arte, então a gente vai entrar aqui nele, vai entrar aqui no filtro e filtro do Camera Raw. Aqui a gente vai deixar também um pouco mais amarela a imagem, então aumenta um pouco a temperatura para trazer essa cor mais amarela. A gente mexe também um pouco na exposição aqui para deixar um pouco mais escuro, para dar um destaque ainda maior para as armas aqui da frente. Aumenta um pouco o contraste, aumenta um pouco da textura, posição, contraste, temperatura, textura e nitidez, tá? Esses são os principais.
Ó, aqui já encaixou muito mais, tá? Tá vendo? Ó, sem o filtro e com o filtro já deu um encaixe muito melhor aqui. Nas mãos aqui eu achei que está muito amarelo. E a gente pode controlar isso também pelo filtro inteligente. Como a nossa camada é objeto inteligente, a gente vai criar um filtro inteligente também. Então no filtro tem aqui esse camada que é a camada de máscara do filtro. Selecionando ela, aqui ó, você tem que selecionar ela, dar um clique nela aqui mesmo. Com a cor preta, tá? Aqui no pincel, cor preta, beleza? Definida aqui. A gente pega o pincel e a gente passa nas partes que a gente quer remover, ó, tá vendo? Então tira um pouquinho dessa coloração da mão, né, que a mão está muito destacada, eu não quero que ela seja tão destacada assim, tá? Ó, pronto, rapidinho a gente já removeu também aqui que estava muito amarelo da mão, tá? Aqui no dedo ainda dá para remover um pouquinho. Outra coisa que o pessoal usa normalmente bastante são setas, né? Tá vendo que tem a seta aqui apontando para a meta, tem outra seta aqui, e seta chama atenção no YouTube, então vamos usar também uma seta. Você pode criar uma seta ou também baixar uma seta do Google mesmo, Google Imagens, né? Aqui você vem, coloca seta PNG ou coloca só seta. Coloca aqui, por exemplo, seta vermelha, vem aqui em ferramentas, coloca cor e transparente, tá? Para ele filtrar apenas por setas de fundo transparente. E aqui você pode baixar a seta que fica mais fácil ainda para você não precisar se criar do zero, tá? Tem várias setas prontas aí de vários estilos e uma vai combinar com o que você está criando. Ó, curti essa daqui, vou copiar ela, né? Jogar aqui pro Photoshop, tá? Aqui nossa seta. Botão direito, eu vou virar horizontalmente e vou colocar ela aqui, tá? Só para a gente colocar que tivesse vindo dessa arma para cá. E se você for ver, a seta não ficou tão destacada. E tem uma forma de você resolver isso que é colocando um traçado. Ó, o pessoal costuma fazer isso, ó, colocar uma sombra aqui na seta ou um traçado em volta, tá vendo? Ó, aqui mais um traçado. E para fazer esse traçado, basicamente você seleciona aqui a camada que você quer aplicar o traçado, entra aqui na camada, 2 cliques em cima, vai aqui na opção traçado, liga ela, clica para entrar nela também, coloca na cor branca aqui do traçado, ou a cor que você quiser, e diminui um pouco do tamanho do traçado, tá? Só para dar esse destaque aqui para a seta, beleza? E como é uma thumbnail, quanto mais destacado, melhor. E agora nessa thumbnail aqui, vamos colocar um texto também, tá? Eu vou colocar aqui o pior meta, né? Por causa que essa arma aqui não tá no meta do Warzone, então a gente vai colocar aqui o pior meta. Então eu vou criar uma nova camada, pegar a ferramenta de texto, colocar aqui o pior, a gente deixa na cor branca por enquanto, só para ver melhor. Aumenta aqui o tamanho e coloca aqui meta. Aqui eu vou arrastar um pouco das informações um pouco para a direita, para ter mais espaço para o texto, tá vendo? Se eu deixar aqui, eu tenho muito pouco espaço, eu quero deixar maior. Que não desapareça as informações, né? A gente pode trazer isso daqui um pouco para baixo. E a gente coloca aqui o pior meta um pouco mais para baixo. Pode colocar ali atrás da camada da arma aqui, como se estivesse girando esse 3D também. Claro que a gente tem que arrumar agora as tipografias e colocar uma tipografia legal. E vendo aqui os exemplos de thumbnails para Warzone, né? A gente consegue ver que o pessoal sempre costuma usar fontes mais grossinhas, né? E essas fontes combinam com esse estilo, tá? Vamos procurar aqui uma fonte parecida com essa. Ó, coloquei essa tipografia aqui, o nome dela é Quartzo Demo, se você quiser. E agora vamos fazer um efeito nessa tipografia aqui. Vamos começar aqui pelo meta. O meta eu quero deixar em amarelo, tá? Então eu vou entrar aqui nos estilos de camada, dentro do Photoshop. Aqui nos estilos, a gente vai ligar aqui a sobreposição de degradê. Dentro da sobreposição de degradê, a gente vai definir as cores que a gente quer criar esse degradê. Porque normalmente o pessoal usa as tipografias aqui para jogos, sempre com o degradê, ó. De um laranja para amarelo, de um laranja para amarelo. Vamos ver aqui, ó, de um quase vermelho para um amarelo, né? Que dá esse destaque e fica legal também. Então vamos fazer o mesmo estilo aqui. Então, primeira cor, a gente vai colocar aqui um laranja, tá? Mais ou menos nessa tonalidade aqui, quase para amarelo. E nessa segunda cor aqui, a gente coloca um amarelo mais forte mesmo. Ó, por exemplo, esse amarelo. A gente dá um OK. Dá um OK aqui também. E aqui a gente tem que mudar o ângulo que está vindo nesse efeito. Está vindo da direita para a esquerda, a gente tem que ir para cima. Muda o ângulo aqui para 90 graus, tá? 90 graus aqui, ó, a gente já consegue ver o efeito vindo de baixo para cima. Outra coisa também é colocar um traçado, né? O pessoal costuma colocar um traçado na cor preta, então a gente vai fazer a mesma coisa, colocar esse traçado na cor preta, aumentar um pouco da grossura do traçado para dar um destaque maior. Colocar também uma sombra projetada aqui. Essa sombra projetada a gente entra aqui também, coloca no modo normal, na cor preta mesmo. E aqui a gente mexe um pouco na distância e também no tamanho dessa sombra aqui, tá? Vai criar realmente aquela sombrinha ali atrás, tá vendo? Atrás do texto dá esse efeito de sombra aqui. E para dar um destaque ainda maior, a gente pode criar também um brilho interno, tá? Seleciona essa parte de brilho interno. Aqui a gente coloca no modo normal, aumenta a opacidade para 100. Aqui a gente pode definir também uma cor um pouco mais amarelo claro, não precisa ser o amarelo mais forte, tem que ser o amarelo mais claro para gerar realmente uma luz. Dá um OK aqui. E a gente também pode trabalhar com o tamanho e o desfoque desse efeito, tá? Que dá esse efeito de profundidade no texto aqui e combina mais cartoon, né? Um efeito mais cartoonizado mesmo. Ó, e olha a diferença que já faz o destaque desse texto aqui, né? Para a diferença do pior ali que ainda está em branco.
Então vamos dar um OK aqui. E para a gente copiar esse efeito que a gente colocou aqui, eu vou copiar e colocar ele também no pior, só que depois eu vou mudar a cor aqui, tá? Para branco, né? Então a gente vai pegar nessa camada da meta, a gente dá um botão direito, vem aqui nessa opção de copiar estilo da camada, vem aqui agora no pior do texto aqui, botão direito e vem aqui em colar estilo de camada. Ele já coloca automaticamente o efeito ali. Deixei um pouco menor o texto aqui. A gente vai entrar aqui nos estilos da camada do pior agora, vem aqui na sobreposição de degradê, e aqui a gente só vai mudar as cores, tá? Eu quero deixar aqui de um branco para um cinza, tá? Então a gente seleciona aqui o primeiro branco e depois o cinza no segundo aqui. Pode desligar aqui o brilho interno dessa vez, tá? A gente vai deixar sem brilho interno. Se você também quiser, você pode diminuir um pouco o traçado do texto primário aqui, porque ele já é menor, então o traçado tem que ser um pouco menor. Então dá um OK. Agora vamos adicionar um pouco mais de luz nessa imagem. Você vem aqui no Google e procura Overlay Light, né? Ou Overlay de luz. E aqui a gente pode pegar algumas overlays, né, que são esses efeitos com fundo preto. Então, por exemplo, esse overlay aqui, a gente pode copiar ele tem uma tonalidade amarela já vai facilitar a nossa vida. Joga aqui para o Photoshop e dá um Ctrl V, joga aqui nas camadas de cima e muda aqui o modo de mesclagem para subexposição linear adicionar. Ele vai dar essa iluminada gigantesca aqui e a gente posiciona esse efeito no lugar que a gente quiser. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, nessa parte aqui da arma, aqui em cima. Com muito forte efeito, a gente pode remover um pouco de efeito nessa camada, criando uma máscara, tá? E com o pincel na cor preta, a gente vai fazer apagar esse efeito um pouco dessa área, tá? Deixa o fluxo do pincel menor, aqui uns 50%, e vai removendo esse efeito aqui, entendeu? A gente só deixa aqui realmente nessa parte que a gente quer dar uma iluminada maior. Mas vamos deixar um pouco mais para baixo o efeito. E aqui tá bem legal já. Vamos pegar outro efeito de luz aqui também, um efeito mais fino dessa vez, como esse daqui. Copiar esse efeito, Ctrl V no Photoshop, muda o modo para subexposição linear adicionar. E aqui a gente também coloca esse efeito nessas partes douradas da arma para dar esse efeito aqui de luz também. Vou duplicar essa camada aqui também. Ele já vem com a subexposição linear adicionar já aplicada. A gente coloca também uma nessa parte bem na ponta aqui, ó. E você consegue ir brincando com esse efeito para criar várias vezes aqui, né, e deixar realmente bem interessante a composição. Você também pode pegar aqui um overlay de textura de fogo, tá, que tem esses efeitinhos aqui. Pode selecionar o qual você quiser. Eu quero um só que tem algumas partículas voando, como esse daqui. Deixa eu ver outro também que tenha. Ó, esse daqui tá legal, mas tem muita marca d'água. Eu vi essa chama aqui, eu vou usar ela para colocar também, tá? Vou copiar ela, não era isso que eu queria no momento, mas vou copiá-la aqui, colocar o subexposição linear adicionar e vou colocar ela aqui nessa ponta da arma, tá? Como ela estivesse pegando fogo mesmo, tá? É só um efeitinho a mais para parecer que eu tô atirando para cima, né? Só para dar um destaque a mais. Ó, esse efeito que eu queria, tá? Que eu tava buscando. Eu vou copiar essa imagem, vou jogar lá para cima de todos aqui, aumentar o tamanho já, deixar mais ou menos assim. E vou mudar o modo também para subexposição linear adicionar. Ele vai dar esse efeito aqui bem legal, em cima de tudo aqui. A gente só liga aqui uma máscara e vai removendo de onde a gente não quer, né? Onde tem muito efeito, beleza? Ou também onde está cortado o efeito aqui em cima, por exemplo, ó. Tava cortado, o efeito fica feio, né? Então a gente remove aqui e faz a transição, beleza? Eu vou criar uma luz aqui vindo em volta desse elemento aqui. Eu até esqueci de fazer isso antes, tá? Então eu vou vir aqui na camada que está esse objeto. Vou entrar aqui nos estilos de camada e vou ligar aqui um brilho externo, tá? Ele vai agir de forma como fosse a sombra projetada, só que ele vai gerar luz mesmo, tá? Então a gente coloca aqui na cor laranja, amarelo, né? Para dar esse destaque. Coloca por enquanto o modo normal, para a gente conseguir ver melhor. Opacidade em 100%. A expansão vai deixar ele mais sólido, tá? A gente não quer isso. Então vamos deixar a expansão aqui em 0 e vamos trabalhar aumentando aqui o tamanho. E para dar realmente esse destaque aqui, ó, a gente pode mudar agora o modo de mesclagem para um modo que fique melhor. Vamos ver aqui, ó. Eu vou deixar aqui no subexposição de cores, não o adicionar, o subexposição de cores. E aqui a gente também pode aumentar um pouco mais o tamanho ainda. E pronto, ó, dá realmente esse efeito de fogo e tal, vindo de trás, que é o conceito da nossa composição que a gente está fazendo agora, né? A gente também pode colocar também um brilho interno, né? Vamos colocar aqui um brilho interno. Eu vou deixar aqui o desfoque em 0 desse efeito e o tamanho um pouco maior. Ele vai dar esse efeito aqui por enquanto, mas eu não quero que ele fique assim. A gente vai mudar aqui o modo de mesclagem do normal também para subexposição de cores, tá? Para ele realmente aplicar o efeito só como realmente uma luz interna e não como um efeito ali sólido, tá? Que nem estava antes. Ó, a gente pode dar um OK agora e olha o destaque que a gente deu aqui, então, né, para isso que realmente é o importante, né?
aqui a arma, né? E esses ícones são importantes nessa composição. Beleza, vamos fazer agora os tratamentos finais, tá? Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é adicionar um glow na imagem, adicionar um brilho, tá? Então a gente cria uma nova camada vazia sem nada, aperta Ctrl Shift Alt E, tudo junto, Ctrl Shift Alt E, botão direito em cima da camada, vem converter em objeto inteligente, a gente vai converter ela aqui, vem aqui em filtro, desfoque gaussiano e deixa aqui o efeito com desfoque mais alto. Pode deixar aqui em 18 mais ou menos, tá? E dá um OK. Aqui a gente muda agora o modo de mesclagem para subexposição linear, adicionar novamente, esse efeito a gente usa bastante. Vai ficar estourado sim, tá? Mas é normal, porque a gente tem que desligar o efeito agora. A gente vai apertar Alt no teclado e criar uma máscara com Alt clicado, que ele vai criar uma camada invertida de máscara. E com essa camada, a gente pega com a ferramenta de pincel na cor branca, a gente vai, né, com aqui o fluxo mais baixo mesmo, vai dando alguns cliques aqui nas áreas que a gente quer iluminar nessa arte, tá vendo? Vai dar esse efeito aqui de glow. Aqui você tem que até cuidar, porque ele realmente dá bastante brilho, então você tem que ir adicionando e testando, se não der certo você dá um Ctrl Z e assim vai indo, tá? Ó, aqui eu coloquei um pouquinho de glow, mas olha só a diferença que faz, sem o efeito e com esse efeito, entendeu? Cria uma nova camada vazia novamente, Ctrl Shift Alt E, tudo junto de novo, botão direito, converte em objeto inteligente, vem aqui em filtro, filtro do Camera Raw, e aqui a gente faz o tratamento final dessa arte. É um ajuste fino mesmo, tá? Contraste a gente aumenta um pouco também, para dar ainda mais contraste nessa imagem total. Eu ia aumentar a temperatura, mas já está muito amarelo, então eu vou deixar só um pouquinho mais 4 de temperatura. Aumenta aqui a textura. Eu gosto de colocar esse efeito granulado aqui, eu coloco um pouquinho de granulado na imagem, um efeito estético bem interessante. Eu vou colocar um pouco de nitidez e um pouco de redução de ruído, tá? E perfeito, para mim a thumbnail já está ótima dessa forma. Vou dar um OK para salvar aqui o que a gente fez no Camera Raw. Agora vamos salvar essa thumbnail da forma certa, porque não adianta nada você criar uma thumbnail e salvar da forma errada e perder qualidade. Então vamos vir aqui em Arquivo, salvar como. Primeiro a gente salva com o Photoshop para você ter o backup dessa thumbnail se você precisar editar, se for para um cliente, se você precisar usar algum asset que você usou aqui agora e querer reusar em outra thumbnail, então salva ela como Photoshop. Ó, coloquei aqui então Thumb Warzone PSD, vou clicar aqui em salvar, né, no formato Photoshop como eu já mostrei, clique aqui em salvar. E agora novamente a gente vem em arquivo, salvar uma cópia e coloca aqui no modo JPEG agora, tá? Para o YouTube, a melhor forma é JPEG. Então, eu coloco aqui Thumb Warzone, né? Já deixei o nome aqui certinho. Clica aqui em salvar. Aqui a gente coloca então entre 10 e 12 o tamanho. Já vai ficar ótimo e também compatível com o YouTube, porque se você deixar muito grande o arquivo, não vai poder ser usado no YouTube, né? E você vai ter que compactar depois e não faz sentido, tá? Então deixa aqui em 10 e 12 por aí e dá um OK. E aqui na nossa pasta já vai ter o arquivo Photoshop, que é o arquivo, né, para você poder abrir o backup. E também a nossa imagem finalizada. E pronto, assim ficou nosso thumbnail. Eu gostei bastante do resultado. E vocês viram que não é difícil realmente criar uma thumbnail que fica profissional e que se destaca. E se eu te ajudei hoje, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Vocês não sabem como isso realmente ajuda e me motiva para fazer mais vídeos.